Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você apenas um versículo, as palavras de um único versículo que estão registradas. Está registrado esse versículo, que é o número 21, versículo 21 do capítulo 5 da primeira epístola de João. E fica antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse tem a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola de João, depois vem Judas, depois vem o livro de Judas, a epístola de Judas, e depois o livro do Apocalipse, é no final da Bíblia. Então é 1 João, capítulo 5, versículo 21. É um versículo curtinho que tem um conselho, uma orientação, uma exortação para nós, povo de Deus. Você que ama Jesus, que gosta de ouvir a palavra de Deus, tem um conselho aqui do servo de Deus que diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E você vai perguntar, é só isso, pastor Paulo? É só isso. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É o que diz o versículo 21 do capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo João. Parece uma coisa simples ao ouvirmos isto, mas, em primeiro lugar, vamos definir o que vem a ser ídolos, porque quando nós falamos guardai-vos dos ídolos, para o povo evangélico, para o povo que serve a Deus, que aceitou Jesus como seu Salvador, logo se volta para o pensamento de imagens de escultura, as imagens que são tão conhecidas na Igreja Católica Apostólica Romana, e aonde sempre há discussões, mesmo na internet nós encontramos muitas vezes pastores debatendo com padres, os padres explicando como veem as imagens que a Igreja Católica aprova, e nós relacionamos muitas vezes o ídolo como imagens, e a palavra de Deus fala em outros textos a respeito dos ídolos de imagens, Mas eu gostaria de refletir com você nessa oportunidade que ídolos não são só imagens de escultura. Ídolos podem ser muitas outras coisas, que são condenáveis diante do Senhor, diante dos seus ensinamentos, diante do seu espírito, diante das suas orientações que o Senhor nos passa através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Nós vamos definir como ídolos muitas coisas. Muitas outras coisas se tornam ídolos no coração. Muitas vezes, muito cristão, muito servo de Deus, muita serva de Deus tem ídolos. Artistas, muitas pessoas se inspiram, em artistas, sejam artistas de novelas, de filmes, que projetam personagens, e passam a imitar esses ídolos. Ah, fulano é um ídolo para mim. E às vezes um intérprete de uma novela, de um filme, de uma série, pode ser um ídolo para alguém, Um esportista pode ser um ídolo. Um familiar pode se tornar um ídolo. Às vezes um filho, uma filha, um esposo, uma esposa pode se tornar um ídolo para outra pessoa, E isso não é agradável a Deus. Isso não é agradável ao Senhor. Porque por mais importante que as pessoas, alguém possa parecer, por exemplo, você vê, há pessoas que dizem que um time de futebol é o seu ídolo, Idolatram um ídolo, um time de futebol, um esportista qualquer, A admiração é tanta, a inspiração é tanta naquela pessoa que muitos se imitam,
se vestem, arrumam roupas iguais, semelhantes, falam com aquela pessoa. Muitos que gostam de cantar, têm esse dom, gostam de imitar cantores que o inspiraram, né? E muitas vezes um esportista, um ídolo, um familiar se torna um ídolo, uma pessoa tão admirada, tão profundamente inspiradora para você, que toma um lugar que não devia tomar. Porque o principal lugar de admiração no nosso coração, na nossa mente, é a pessoa do Senhor Jesus. Nenhum ser humano, nenhum movimento nessa terra, na face dessa terra, fez coisa tão importante, de tanta dedicação, de tanta oferta de salvação como Jesus fez. Jesus deve ser a nossa única e maior inspiração. Jesus deve ser o nosso ídolo. A Ele nós devemos idolatrar, sim. Ao nosso Deus. Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. A Ele nós devemos essa honra. A Deus nós devemos esse sentimento, essa emoção. A Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós pecadores, para perdão dos nossos pecados, né? Ele deve ser o nosso ídolo maior, ele deve ser o motivo da nossa adoração, sem dúvida nenhuma. Nós podemos amar, podemos gostar de pessoas, podemos achar bonito o trabalho que algumas pessoas realizam no campo artístico, no campo dos esportes, em tantas áreas da atividade humana. Nós podemos encontrar pessoas que tenham vidas inspiradoras, né? Que nos servem de exemplo, que nos servem de inspiração, mas não podem ser ídolos nossos, os nossos corações não podem se tornar ídolos, porque esse lugar, essa parte de adoração só pertence a Deus. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, onde na Bíblia nós vamos encontrar vários textos falando sobre ídolos como imagens de esculturas, onde são reprovadas por Deus, somos orientados a não fazer isso, nem prestar culto, nem nos ajoelhar diante delas, né? Sim, há essa orientação, há essa recomendação, há essa exortação na palavra de Deus. Entretanto, eu quero compartilhar com você nessa oportunidade que há muitas outras formas de adoração, de idolatrar pessoas, coisas, situações, times de futebol, enfim. Nós devemos ter muito cuidado com o tipo de sentimento que invade o nosso coração, porque só a Deus pertence a nossa adoração principal. Só a Jesus Cristo deve estar dedicado ao nosso sentimento, às nossas emoções, porque o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A quem nós devemos imitar, a quem nós devemos procurar nos igualar, é a Jesus Cristo, é a vida do povo de Deus, dos apóstolos que viveram se consagrando a Jesus. Isso nós devemos fazer. Nós devemos idolatrar a Jesus, ao nosso Deus. Eles são os nossos ídolos de amor, de perfeição, de justiça, são a nossa referência. Nada pode ser maior no nosso sentimento, no nosso coração, do que Jesus, do que o nosso Deus. Essa é a recomendação que eu quero fazer, é o que está na Bíblia que eu acabei de ler. Guardai-vos dos ídolos, evitai, não tenhais ídolos. Podemos ter admiração, podemos ter alegria, nos inspirar em muitas coisas humanas que aqui na Terra há. Há bons exemplos, há boas coisas a serem imitadas, há bons exemplos e boas coisas a serem admiradas, mas principalmente nós precisamos ter admiração pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, nos trazendo grande salvação. Ele é o nosso principal amor, nossa principal causa de adoração, é Ele. A Ele adoramos, a Ele servimos, a Ele pregamos a palavra de amor, de bondade e misericórdia que Ele derramou sobre a face dessa terra, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém?
Então, adorando ao Senhor Jesus, adorando ao nosso Deus, adorando ao Espírito Santo do Senhor, nós vamos orar nesse instante por você, por sua família e pelas suas necessidades. Amém? Se for possível, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça e vamos orar. Se não for possível, ligue seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada vida, por cada pessoa, irmão, irmã, familiar, amigo, conhecido, que nos acompanha nesse instante através desse canal do YouTube, Senhor, acompanhando essa oração. Essa pessoa representa um lar, uma família, uma necessidade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tu estendas as tuas mãos agora. Aquele que está necessitando de saúde, necessitando de uma bênção, necessitando da tua presença e do teu socorro divino. Em nome de Jesus, abençoa pelo poder do teu Espírito. Eu oro a ti porque eu creio. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e guardai-vos dos ídolos. Eu sou o pastor Paulo Ivaírisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.